Meu nome é Débora Cristina. E diga a você, não desanime, fique firme, porque Deus é fiel à sua palavra. No ano de 2012, mais precisamente em 5 de abril, fui fazer uma cirurgia no pulmão esquerdo, porque estava com ele destruído, consequência de uma pneumonia que não foi descoberta a tempo, pois nos exames que fiz não acusava. Assim o pulmão ficou com sequelas, e isso começou a fazer mal para o meu organismo. Então era necessário retirar partes do pulmão esquerdo que estava destruído. Internei na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 5 de abril de 2012, uma sexta-feira. Fiquei sexta, sábado e domingo no DM, que é o Departamento Médico de Cirurgia da Santa Casa de São Paulo. E na segunda-feira fui conduzida para a UTI por uma enfermeira. Segundo relatos da minha família e da minha irmã Deise Moreira, meu organismo não reagiu bem à cirurgia. Não voltei do pós-operatório. Fiquei 2 semanas em coma. Reagi apenas a pequenos estímulos, como olhava fixamente, mas não reconhecia, mexia mãos e pés, apenas isso. Após isso, voltei do coma, mas devido a procedimentos rápidos na cirurgia, pois parou de funcionar os 2 pulmões, surgiu uma lesão que não conseguia engolir nada, e por isso foi necessário introduzir uma sonda no meu organismo. E mesmo após a cirurgia, estava muito fraca e expelia muita secreção. Permaneci por cerca de 26 dias na UTI. Aparentemente não estava bem, mas me recordava que antes de eu entrar na Santa Casa, entreguei nas mãos de Deus e sabia que Ele estava no controle de tudo. Diariamente necessitava de cuidados e era acompanhada por especialistas, mas sem obter melhoras. Imagine o sofrimento da minha família. Eles iam todos os dias me visitar, levando palavras de conforto, mas não havia melhoras. Próximo de completar 30 dias e um pouco mais consciente, fui para o quarto. Onde surgiu a vaga não era o ideal para o quadro em que eu me encontrava, mas era para eu ficar até surgir outra vaga. Esse quarto era como se fosse 2 salas de estar, com aproximadamente 12 pessoas. As pessoas me olhavam com medo, porque achavam que o que eu tinha era contagioso, porque eu expelia muita secreção. Era observado por pneumologistas, cirurgiões, fonoaudiólogos, infectologistas, entre outros profissionais, mas nenhum deles tinha uma solução para o meu caso. Apesar de estar fraca e debilitada e com uma sonda no meu organismo e expelir muita secreção, nesse quarto que eu estava, cuidava da higiene e asepsia sozinha, pois pelo fato de eu ser maior de idade, não podia ficar com acompanhante, e as pessoas que estavam no quarto se recusavam a me ajudar. Tinha comigo um MP3 com louvores. Ouvia todos os dias. Me ajudava a recordar apenas os momentos bons. Amo louvar o Senhor Jesus, mas naquele momento estava impossibilitada, então só ouvia. Mesmo estando no estado que estava, queria muito sair do hospital. Me recordo do dia em que perguntei ao doutor quando ele ia me dar alta, porque tinha que trabalhar e estudar. Ele disse: "Você terá que trancar a faculdade e trabalhar nem pensar. Essa lesão leva anos para melhorar, eu te atesto." Não tinha forças para chorar, mas fiquei muito triste. Porém, ao refletir, pensei: entrei aqui normal e vou sair daqui normal. Depois de quase 8 dias no quarto, com mais 11 pessoas, fui transferida para o DM. Lá fiquei uma noite sem acompanhante, com mais 2 pessoas no quarto. Passei mal e precisei ficar no oxigênio. Mas no outro dia tive uma boa notícia. Minha mãe tinha conseguido uma carta assinada pelo médico da UTI para que durante o período de internação a minha família pudesse estar presente. Isso aliviou meu sofrimento. A fonoaudióloga, por recomendação médica, passou a me acompanhar 3 vezes por semana, mas ela só proferia palavras negativas. Os dias passavam, todos tinham alta e eu permanecia. Mas eu confiava em Deus. Fazia exercício de fisioterapia todos os dias e as fisioterapeutas tinham que me aspirar todos os dias, pois tinha muita secreção. O que fazer? Mesmo tendo passado pelo processo cirúrgico, tinha muita água no pulmão. Me recordo como se fosse hoje. Premendo o dreno que foi inserido próximo do pulmão, senti dores terríveis, pois a anestesia não pegou.
Minha mãe não suportou ver. Ela desmaiou e foi retirada da sala. Após esse primeiro dreno, teve mais 5, mas foi menos pior, que minha mãe disse que não autorizaria fazer outro procedimento se não fosse bem anestesiada. 6 procedimentos sem êxito. E algo pior a enfrentar. 400 ml de água do lado do coração. Um cardiologista veio conversar comigo e disse que ia esperar eu ficar mais forte para fazer um furo do lado do coração, para que assim tentasse diminuir a água do lado do coração. Entreguei nas mãos de Deus. Fiz outros exames e a água tinha desaparecido. O cardiologista, sem entender, perguntou: "Você fez algum procedimento?" Eu disse que não. E foi escrito nos relatórios médicos: "Não há resquícios de água no coração. Deus é fiel." Numa sexta-feira à noite, eu estava muito debilitada. De madrugada, piorei. Muita febre, delírio, expelia muita secreção e muito fraca. Ao amanhecer, estava muito abatida, porque não tinha dormido à noite e sem voz. Quando passou a equipe médica, minha mãe disse que queria uma solução. Foi quando fizeram uma reunião e resolveram fazer a segunda cirurgia. Estava com 38 quilos, devido a não poder me alimentar. Era tudo ou nada. Minha família e irmãos da igreja entraram em oração. Desta vez, meu organismo reagiu bem à cirurgia. Fiquei 3 dias em observação na UTI. Não fui bem tratada. Acredito que foi porque eu havia retornado à UTI. As pessoas já não tinham esperança. Mas depois de 3 dias na UTI, fui para o quarto, onde aos poucos a secreção foi diminuindo, porque os médicos tinham retirado o abscesso de pus de dentro do pulmão esquerdo. Por misericórdia do Senhor Jesus, era benigno. Eu tinha esperança de que a lesão que obtive após a cirurgia desaparecesse. Por isso, eu ia tentando engolir água, remédio, suco, água de coco, devagar e aos poucos, sem autorização médica. Até que chegou um tempo que já consegui engolir remédio e água. Falei para os médicos. Mesmo assim, a fono não quis tentar fazer o teste de retirar a sonda, para ver qual seria o resultado. Tinha ido ao otorrino em maio de 2012, e ele havia dito que o tratamento era longo e mesmo assim não curava. Os médicos responsáveis pelo meu caso, uma vez retiraram a sonda sem êxito, e na segunda vez tiraram e me encaminharam para o otorrino. Lá, através de um aparelho, ele viu que tudo que eu comia ia direto para o pulmão, devido à lesão que eu obtive após a cirurgia. Mas era preciso fazer algo, porque eu estava ficando muito fraca. Comecei a tomar por ordem médica injeção de anabolizante para conseguir ficar de pé. Mas quando fui fazer a cirurgia, treinei na Santa Casa normal, então eu não aceitava permanecer naquele estado. Por isso, com calma e moderação, eu me esforçava para voltar ao normal. Até que chegou um dia que eu já conseguia engolir líquido e remédio, e a cada evolução no quadro, eu informava aos médicos. A fonoaudióloga criou expectativa, dizendo que ia fazer o teste para ver se eu conseguia engolir. Informou para eu e minha irmã Denise. Avisamos a equipe médica, mas ela não cumpriu a palavra. Mas na sexta-feira, 22 de junho de 2012, o doutor responsável pelo caso passou e perguntou: "Débora, a fono apareceu por aqui?" Eu disse que não. Ele disse: "Débora, eu vou tirar a sonda e, em nome de Deus, você nunca mais vai usar isso na sua vida." A primeira cirurgia foi uma lobectomia superior à esquerda, sem êxito. A segunda cirurgia foi uma pleurostomia no pulmão esquerdo, que, graças a Deus, obteve melhora no quadro. Aquele dia em que o Dr. André proferiu essas palavras foi o dia da minha vitória. O tempo de cantar havia chegado na minha vida. Foi feito o teste de comida pastosa comigo por 2 dias. E no domingo veio arroz, feijão e carne. O desafio foi lançado. Deus é fiel. Consegui comer sem engasgar. E no dia 22 de junho de 2012, uma segunda-feira, por volta da 1h da tarde, estava de alta, após 80 dias internada. Saí andando, surpreendendo a todos. Após o ocorrido, consegui retornar aos estudos e à igreja que tanto sentia falta.
sou um milagre e quis compartilhar meu testemunho